então hoje estar aqui no estúdio do DJ Barata pra gente saber um pouco sobre a carreira dele, saber um pouco sobre a coleção dele e saber até onde que esse DJ vai. Bom, tudo bom, Barata? Olá, tudo bom? Eu queria saber um pouco como é que você começou esse seu trabalho de DJ, de discotecagem. Eu comecei fazendo programa na Rádio Muda, por volta de 2001. E aí eu já tinha interesse pela cultura do disco de vinil, comecei a acumular muito disco, fazer o programa. O equipamento da rádio é semelhante ao equipamento do DJ, a gente tinha lá tocar discos e mixes. E aí fui chegando perto, comecei tocando nas festinhas da universidade, até que eu vi a possibilidade de fazer com que os discos deixassem de ser um custo e passassem a ser uma renda. E aí eu comecei a fazer o caminho de me profissionalizar. Eu queria saber então qual foi o maior show que você já fez? Olha, maior, difícil dizer em quantidade de público. Um show que eu tenho um carinho especial foi 2 shows da Elza que eu fiz em Salvador. Eu abri 2 shows dela, um na Lavagem do Bonfim e um na Festa de Iemanjá. E eu vim de Salvador pra cá em 2001 estudar e comecei a discotecar aqui. Tinha muita vontade de tocar lá e nunca rolava, assim, sempre tinha alguma coisa que atrapalhava. E aí eu consegui tocar lá, num show da Elza, foi especial. E assim, você como DJ, qual você acha que é o seu diferencial? Que você acha assim, não, eu como DJ sou bom nisso por causa disso, disso, disso? O primeiro grande diferencial tá aqui, né? Eu tenho uma pesquisa sólida, principalmente em música brasileira. E não é comum hoje. Hoje você vê assim, muita gente que se auto-intitula DJ que não fez um trabalho aprofundado de pesquisa. Então isso é uma coisa que eu acho importante. A outra é que ser DJ para mim tem uma implicação num comportamento social. Assim, eu acho que dessa maneira eu caminho no sentido de propor maneiras de sociabilidade diferentes. Então é quase um ativo político. Eu me preocupo muito com as maneiras como a gente pode se relacionar festivamente em torno da música, né? A música como um instrumento de resgate. O samba tem muito isso, né? De um resgate da marginalidade, de trazer a coisa que é marginalizada para uma situação de saúde. Então tem isso também. Tá. E me fala então um pouco da questão dessa sua coleção, essa coleção gigante que o Barata tem. Quando que começou isso? Eu sempre tive uma coleção de discos ao longo da vida. Com a rádio eu dei um gás maior nisso, e aí na hora que virou profissão também tive um pouco mais de grana para comprar. Aí ela começou a tomar essa proporção. E é legal porque como ela não vem da pista, ela não é uma coleção de músicas de pista. É uma coleção de música brasileira e de música do mundo, mas sem a pressão de ser coisa de pista, né? Então eu consigo ter uma compreensão histórica e social também do ponto de vista, né, sociológico e antropológico da coisa. E desses discos, assim, quais são os seus preferidos ou qual você teve? São relíquias, você fala, nossa, esse custa caro. Esse é um disco que eu gosto inteiro, que eu sempre toco, assim, são músicas que fazem muito sentido para mim, tanto pelas coisas que eu penso, quanto pelos projetos que eu tenho. Esse é um disco que eu acho que é fundamental isso é bacana, da discografia brasileira. É a primeira vez em que se fala abertamente de macumba na discografia brasileira. São dois caras que dispensam apresentação. Reza a lenda que eles se trancaram um mês no apartamento, tomaram 56 garrafas de uísque e fizeram o disco. É um disco de 66, com orquestração do Guerra Peixe e participação do quarteto em si. Tem um coro misto, que tem a Beth Faria e outras pessoas. Esse é um disco também difícil, acredito que é o mais difícil do Erasmo Carlos. É um disco de 71, que é psicodélico. Tem o Lani Gordon na guitarra e nos arranjos. Então ele é um disco que não é nem rock propriamente, assim, nem samba rock, que o Erasmo também flertou com samba rock no período. É um disco que tem arranjos bem diferentes. Esse é o primeiro disco do Jardim Macalé. Tive também o prazer de abrir o show do Lani Gordon, ele autografou. Ele está nesse disco, essa é a criança. Os discos do Jardim eu gosto de todos. O Jardim também para mim é um cara especial, altamente ligado à Tropicália. E esse é o disco que eu comprei recentemente, tem uma música do Gil e do Jorge Ben
que eles não gravaram, que chama Rei do Maracatu, é um disco bastante raro também. Esse é um disco até um pouco folclórico na discografia brasileira, por conta da história do Tim Maia, dele ter quebrado os discos depois. Talvez seja um disco que no exterior, dentre os que eu tenho, esteja entre os que mais valem. Ele aqui no Brasil você até consegue achar por um preço módico, mas já ouvi falar de se vender esse disco a 600 libras, né? Esse é um dos 2 discos do Gerson King Combo. Antes disso ele tem discos com a Turma do Soul, mas os 2 principais discos solos são esse e um preto, que está por aí. Eu abri o show dele, ele autografou também. Primeiro disco da Clementina de Jesus. Esse é um disco que também é bem difícil de achar e por aí vai. É uma coleção fora do gênero. Às vezes as pessoas me conhecem como DJ e imaginam que eu tenho uma coleção dentro das coisas que eu toco. Tem muita coisa aqui que nunca foi nem nunca vai pra pista. Assim. Tem uma coleção vasta de bossa nova que eu quase nunca toco. Coleção vasta de samba de roda da Bahia, que eu acho que ao longo desses 10 anos eu toquei uma vez só. E já ouvi todos e eu sei onde está cada um também. Assim, se pedir algum disco eu consigo achar ele rapidamente. E de ídolos, assim, como é que é pra você? Qual é o seu maior ídolo, ou qual o maior ídolo que você já conheceu com todo esse seu trabalho? Como é que funciona isso? Eu acho que a música brasileira, das que eu conheço, eu não conheço muitas, mas das que eu conheço eu acho que é de longe a mais diversificada e sofisticada do mundo. Então assim, tem muitos caras muito bons, alguns nem tão famosos, outros muito famosos. Em relação à minha história com música, Caymmi é um cara especial pelo contexto, né? Não que ele seja melhor do que outros caras, ou que eu goste mais dele do que de outros caras, mas foi um cara por quem eu cedo me interessei, pela história das músicas da Bahia, pela história também de fazer do preto da Bahia o personagem principal, né? Então tem essa coisa do resgate social, né? De tirar da marginalidade através da obra de arte, colocar e inserir em um outro contexto. E em Caymmi está o germe dos grandes principais movimentos estéticos da música na sequência. Tá? Em Caymmi já tem um germe de bossa nova, por conta de uma certa dissonância no violão. E na bossa nova estão os germes da Tropicália, né? Que são movimentos de ruptura estética, logo imediatamente posteriores a ele. O João Gilberto fala que o Caymmi é o artista como deve ser e o homem como deve ser, né? Que tá tudo em Caymmi. Mas tem outros caras também que eu admiro muito. Acho que se eu fosse listar, a gente não é uma lista longa, né? Outra coisa que eu queria comentar com você, que antes a gente estava conversando sobre isso, tem uns discos novos, né, de pessoal novo, assim, e daí eu queria até que você falasse um pouco sobre essa questão do disco agora tá super em alta e por que isso tá acontecendo? Primeiro, eu considero, muita gente considera o disco uma mídia melhor, um som de mais qualidade. Então, assim, você está falando em audiofilia, né, qual o melhor som que a gente pode ouvir com um equipamento profissional? É o disco de vinil ou a fita, né? É o som analógico. O som no ar é analógico, né? Então o som digital, em teoria, ele tem menos, uma banda de frequência menor do que o som analógico. Isso é uma coisa. Outra coisa é que o mercado de DJ e de colecionador acabou aquecendo. Tem discos que se tornaram muito difíceis de achar. E aí as gravadoras começaram a ver a possibilidade de relançar e esse mercado esquentou a ponto de interessar artistas novos a produzirem discos. Hoje o disco já saiu do gueto do colecionador e do DJ. Esse ano você tem uma novidade para sua carreira, né? Para onde que você vai? Esse ano provavelmente eu vou fazer a primeira turnê europeia. Assim, é um projeto de uns 4 anos já, tem uns 3, 4 anos que eu venho recebendo convites, mas não tinha conseguido organizar a minha agenda aqui, nem meus trabalhos aqui, a ponto de mobilizar um mês lá, e esse ano parece que a coisa vai sair. Tá bom então, Barata. Obrigada, viu? Obrigado. E até mais, gente.